Acharam que era só mais uma velhinha perdida quando Dona Helena Guimarães subiu ao palco do Palco das Estrelas. Tremendo em seu vestido florido azul clarinho, o diretor do programa arqueou a sobrancelha e fez sinal para o assistente. Coloca ela logo no começo. A plateia vai curtir, pensaram. Chamaram de Momento Leve, uma apresentação tocante, meio cômica, que seria cortada depois da primeira rodada. Mas ninguém esperava que Helena Guimarães fosse calar o auditório inteiro. Antes de continuarmos a jornada inspiradora de Helena, se você também acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na idade ou na aparência, mas na sua perseverança e paixão que não morre, por favor, curta e se inscreva para nos ajudar a compartilhar mais histórias que aquecem o coração, como esta com o mundo. E agora voltemos à história, onde as surpresas ainda estão por vir. Naquela manhã, na pacata cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dona Helena estava sentada à janela, enquanto a luz suave do sol da primavera entrava pelas cortinas de crochê que estavam ali há mais de 30 anos. Ela ajeitou os óculos de leitura e se concentrou nas palavras cruzadas do jornal. Vejamos, 7 letras, murmurou. Termo musical que significa muito alto, fortíssimo. Ela sorriu, escrevendo com uma velha caneta tinteiro. Aos 72 anos, Helena levava uma vida simples. Viúva há mais de 20 anos, morava sozinha num modesto apartamento de 2 quartos. Café da manhã, leitura à tarde, clube do livro semanal na biblioteca municipal e noites cantando no coral da igreja. Ela nunca buscou os holofotes, sempre misturando sua voz no fundo do coro. O toque do telefone quebrou seu raciocínio. Helena atendeu. Alô? Helena, é a Ritinha do coral. Oi, Ritinha. Que surpresa você ligar tão cedo. Você viu o noticiário? O Palco das Estrelas está fazendo audições aqui no centro de convenções da cidade. Terça que vem. Helena riu, a voz com um toque de surpresa. Você sabe que esses programas não são pra gente como eu, Ritinha. Que é isso, mulher? Já te ouvi cantar quando você achava que ninguém estava escutando. Você tem uma voz que acalma uma igreja inteira. Até o padre Jairo disse. Helena ia protestar, mas sua mão tocou de leve uma pequena caixinha de música sobre a mesinha ao lado do sofá. A única lembrança de sua juventude, quando sonhava em ser cantora. A caixinha banhada a prata ainda tocava sua melodia familiar toda vez que ela abria a tampa. Quanto tempo fazia que não pensava no palco? Naquela noite, Helena parou em frente ao espelho do banheiro, examinando-se em silêncio. As rugas ao redor dos olhos e da boca marcavam o tempo. Noites em claro por causa da filha, por perdas, pela longa dor da solidão. Começou a cantarolar, baixinho no início. Depois deixou a voz crescer, mais livre, mais cheia. Naquele momento, Helena não era mais a senhora idosa num apartamento pequeno. Era a jovem de 20 anos, no palco do recital de música da faculdade, antes do professor Antunes olhar para ela com olhos frios e declarar, tecnicamente correta, mas falta paixão, falta arte. Aquela observação tinha esmagado o sonho de Helena. Ela abandonou a música, mudou para a pedagogia e, mais tarde, mergulhou numa vida discreta e rotineira. Mas, a poucas quadras dali, Ritinha Campbell estava fazendo algo que Helena nunca esperaria, postando um vídeo secreto de Helena cantando Ave Maria na missa de Páscoa do ano anterior, quando a solista principal do coral faltou e Helena assumiu. Tinha sido um momento espontâneo, mas a gravação estava prestes a mudar tudo. 3 dias depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. Dona Helena Guimarães, aqui é Ricardo Mendes, do Palco das Estrelas, disse uma voz masculina confiante. Vimos um vídeo de uma voz extraordinária durante uma missa. Era a senhora, não era? Helena hesitou. Eu não mandei nada. Talvez outra pessoa tenha enviado. Mas preciso dizer, aquela voz nos emocionou profundamente. Gostaríamos de convidá-la para se apresentar no programa da próxima semana. Helena congelou. Uma mistura de medo, descrença e uma fagulha de esperança mexeram dentro dela. Apenas uma música, Dona Helena. Cobriremos todas as despesas de viagem e hotel. Esta pode ser uma oportunidade única na vida. Ela não respondeu de imediato. O que Ricardo não mencionou era uma pequena anotação em vermelho já feita em sua ficha, ao lado das letras CS, abreviação para carta sentimental, significando uma participante trazida para emocionar o público e depois ser eliminada. Depois daquele telefonema, Helena ficou em silêncio por horas. As páginas de seu diário interior pareciam ter sido escancaradas, velhas memórias vindo à tona de uma só vez. Ela não sabia se era uma oportunidade ou apenas uma armadilha brilhante criada pela televisão, mas no fundo, algo nela não desejava mais voltar ao silêncio. Pegou o telefone, os dedos tremendo enquanto discava o número da filha. Oi, mãe! Lia atendeu na hora, a voz alegre do outro lado. Ligando cedo, o que houve? Helena hesitou um pouco. Fui convidada para
para um programa de televisão, um programa de calouros. O quê? Lia quase gritou. Você está falando do Palco das Estrelas? Sim, eles têm um vídeo meu cantando na igreja. Provavelmente a Ritinha que mandou. Me convidaram para ir a São Paulo cantar uma música. Lia ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai? No começo pensei que não. Estou velha. Ninguém mais quer ouvir uma velha cantar. Isso não é verdade, Lia disse com firmeza. Você uma vez me disse que a vida se expande ou se encolhe na proporção da nossa coragem. É de Anaís Nin. Helena riu baixinho. Mas foi você quem me ensinou isso. A voz de Lia suavizou. Você abriu mão de tanta coisa por mim, mãe. Quando papai faleceu, você largou a música, largou todos os seus sonhos só para me criar. Talvez esta seja a sua chance de viver para você. Depois daquela conversa, Helena olhou ao redor de seu apartamento silencioso. Na parede, uma velha foto de casamento com Ricardo, o marido gentil que morreu num acidente de carro quando ela tinha 49 anos. Na mesa, um porta-retrato de Lia na formatura de medicina. Cada item no cômodo lembrava sacrifícios silenciosos. De repente, ela percebeu que era hora de dar algo a si mesma. Naquela noite, Ritinha apareceu na porta com um buquê de tulipas e uma cara de desculpa. Me desculpe, sei que não devia ter mandado o vídeo sem te perguntar antes. Está tudo bem, Ritinha. Helena abriu a porta. Eu liguei para eles. Eu vou. Ritinha quase chorou de alegria. Meu Deus, eu sabia que você não ia se arrepender. Eu simplesmente sabia. 2 dias depois, Helena estava no pequeno aeroporto da cidade. Uma assistente do programa havia reservado sua passagem e organizado um hotel. Era a primeira vez que voava em quase 2 décadas. Ela usava seu vestido florido azul clarinho favorito, levava uma pequena mala e carregava um caderno com a letra de At Last, de Etta James, a canção de amor que seu marido costumava pedir sempre que dançavam na sala de estar. Quando o avião pousou em São Paulo, Helena sentiu como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente, agitado, barulhento e vibrante. Uma jovem assistente chamada Amanda a cumprimentou no aeroporto, segurando uma placa. Helena Guimarães, concorrente. Primeira vez na TV? Amanda sorriu sem tirar os olhos do celular. Parece que sim, Helena respondeu baixinho, dúvidas crescendo em seu peito. O centro de gravação parecia um labirinto colorido, corredores longos, portas de vidro reluzentes, grupos de jovens conversando animadamente, rostos muito maquiados, dançarinos ensaiando nos cantos. No meio de tudo aquilo, Helena se sentia como uma brisa perdida numa tempestade. A sala de maquiagem estava lotada. Uma maquiadora se aproximou e a olhou de cima a baixo. Sou a Leca. Hoje vamos te dar um look perfeito para a câmera. Menos de 2 horas depois, Helena mal se reconheceu no espelho. Cabelos prateados, penteados em ondas suaves, olhos levemente destacados com sombra bronze, lábios rosa pálido, o suficiente para se destacar, mas ainda parecendo digna. Espero que esteja feliz. É diferente, mas bonito. Helena sorriu gentilmente. Na sala de espera, ela se sentou sozinha, sentindo-se ansiosa. Foi quando uma jovem com cabelo tingido de roxo e piercings brilhantes sentou-se ao lado dela. Sou a Zélia. Eu vi você cantando na igreja naquele vídeo. Você é a senhora da igreja, né? Pode me chamar assim. Sabe, esse programa sempre inclui uma pessoa mais velha para o momento emotivo. É assim que eles produzem. Helena parou. Você está falando sério? Eu fui assistente de bastidores por uma temporada. Você não é a primeira a ser rotulada como atração sentimental. Mas se sua voz for como naquele vídeo, talvez eles tenham escolhido a velhinha errada desta vez. Helena olhou para Zélia, seus olhos inesperadamente brilhantes. A música que escolhi é At Last. Era a favorita dele. Zélia acenou com admiração. Essa é difícil, mas se você acredita no que está cantando, faça eles se arrependerem de te subestimar. A noite caiu lá fora do estúdio, mas lá dentro, a luz ainda brilhava. O clique rápido das câmeras, o bater apressado de saltos altos em pisos frios, os produtores gritando uns com os outros nos corredores, tudo criava um turbilhão que fazia Helena se sentir perdida num labirinto de sonhos alheios. Ela sentou-se numa pequena sala de espera, sua mala cuidadosamente ao lado, a letra impressa de At Last sobre a mesa. Uma música que ela cantara centenas de vezes em sua vida, mas nunca em público. Apenas Ricardo tinha sido seu público fiel, sentado em sua poltrona, segurando uma xícara de chá, sorrindo para ela como se o mundo tivesse se resumido apenas aos dois. A porta rangeu. Mãe! Lia entrou, o rosto radiante. Ela tinha dirigido a noite toda de Minas só para estar com a mãe antes daquele momento. O que você está fazendo aqui? Você tem uma cirurgia marcada para amanhã, Helena exclamou surpresa. Adiei, Lia disse, puxando a mãe para um abraço apertado. Este é o momento em que você precisa mais de mim do que qualquer operação. Elas se sentaram lado a lado.
de mãos dadas. Helena sussurrou: "Sinto como se fosse uma impostora, Lia. Todo mundo lá fora é talentoso, jovem. E eu sou só uma velhinha que canta no banheiro. Não, você é quem me ensinou que música não precisa de um grande palco ou de uma plateia lotada. Só precisa ser sincera." Lia olhou para a mãe com seriedade. Depois pegou o celular. "Quero que você veja isso." Ela tocou o vídeo que Ritinha havia gravado. A imagem estava granulada, o som imperfeito. Mas o que fez Helena congelar foram os rostos dos que ouviam, homens e mulheres idosos nos bancos da igreja, crianças comportadas sentadas em silêncio, todos com os olhos brilhando. Alguns tinham a cabeça entre as mãos, outros fechavam os olhos como se acalmados por algo sagrado. "Esse é o poder da sua voz", Lia sussurrou. "Não é sobre técnica, é sobre emoção, é sobre verdade." Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando um assistente de produção bateu e anunciou que ela tinha 15 minutos, ela se levantou, expirando como se soltasse um peso. "Tudo bem, não vou recuar." Lia sorriu, enxugando o canto do olho. "Sempre soube que você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Depois que Lia saiu, Helena se olhou no espelho. Ela não era mais a velha com um sonho quebrado. Não era mais a estudante que uma vez chorou na sala do professor Antunes quando ele disse sem rodeios: "Você não tem paixão, não tem aquilo que faz as pessoas lembrarem." Naquele dia, Helena tinha deixado o departamento de música, convencendo-se de que não era boa o suficiente. Mas hoje, aquelas palavras cruéis não seriam mais a última coisa que ela ouviria sobre si mesma. Ajeitou a gola do vestido, pressionou os lábios e aplicou um toque de batom cor-de-rosa. "Pronta", disse para si mesma e saiu da sala. Nos bastidores, como uma corda esticada. Outros concorrentes se agrupavam em pequenos grupos, rindo, encorajando uns aos outros, alguns... "Não vou recuar." Lia sorriu, enxugando o canto do olho. "Sempre soube que você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Depois que Lia saiu, Helena se olhou no espelho. Ela não era mais a velha com um sonho quebrado. Não era mais a estudante que uma vez chorou na sala do professor Antunes quando ele disse sem rodeios: "Você não tem paixão, não tem aquilo que faz as pessoas lembrarem." Naquele dia, Helena tinha deixado o departamento de música, convencendo-se de que não era boa o suficiente. Mas hoje, aquelas palavras cruéis não seriam mais a última coisa que ela ouviria sobre si mesma. Ajeitou a gola do vestido, pressionou os lábios e aplicou um toque de batom cor-de-rosa. "Pronta", disse para si mesma e saiu da sala. Nos bastidores, a atmosfera era tensa, como uma corda esticada. Outros concorrentes se agrupavam em pequenos grupos, rindo, encorajando uns aos outros, alguns fazendo aquecimento vocal de última hora. Um jovem afinava o violão, um grupo de dança ensaiava uma última sequência. Quando Helena passou, algumas pessoas pararam brevemente, surpresas, mas ninguém disse uma palavra. Ricardo Mendes, o produtor, apareceu ao lado dela, o sorriso perfeitamente polido para a televisão. "Dona Helena, é a sua vez. Você espera alguma coisa?" Ela perguntou, os olhos firmes. Ricardo arqueou a sobrancelha. Espero um momento de silêncio da plateia, mas ambos entenderam o subtexto. Não era um elogio. Era como as pessoas se referiam a um ato de despedida elegante. Ela simplesmente sorriu e acenou, sem dar resposta. Lá longe, Zélia, a garota de cabelo roxo, estava na coxia, seus olhos seguindo Helena, enquanto a mulher mais velha passava. Zélia sussurrou: "Cante pra você, só pra você." Helena acenou levemente, depois deu um passo à frente. Sob seus pés, o palco de madeira ecoava a cada passo. À frente, um holofote ofuscante queimava quente e um mar de gente, escuro, expectante, esperava por algo para rir. "A próxima em nosso palco", anunciou o apresentador com entusiasmo, "é uma vovó de Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade onde os sonhos nunca dormem. Por favor, recebam Helena Guimarães." Uma rodada educada de aplausos surgiu, nem animada, nem zombeteira, apenas a cortesia habitual de uma plateia ao vivo. As luzes do palco batiam direto nos olhos de Helena, cegando-a para os rostos das 200 pessoas sentadas abaixo. Ela só podia sentir o silêncio se instalando, os olhos da plateia atraídos para o vestido florido claro, para suas mãos envelhecidas tremendo muito levemente. 3 jurados sentavam-se à sua frente, um ex-ídolo pop adolescente, um lendário produtor musical de cabelos prateados e uma artista da Broadway de língua afiada, todos conhecidos por seus padrões rígidos. Eles trocaram olhares de surpresa e curiosidade. O jurado homem falou primeiro, a voz gentil, mas claramente avaliadora: "Dona Helena, pode nos dizer o que a trouxe aqui hoje?" Helena respirou fundo, lembrando o que os produtores haviam aconselhado. "Fale sobre sua jornada inspiradora, como a idade não limita os sonhos." E assim
assim por diante. Mas ela escolheu a honestidade. Na verdade, eu não me inscrevi. Uma amiga mandou um vídeo meu cantando na igreja, e eu não sabia. Uma ondinha de risos baixos se espalhou pela plateia. Não zombeteiros, mas simpáticos, gentis. Então, o que a senhora vai cantar hoje? At Last, de Etta James, era a música favorita do meu marido. A jurada mulher apertou os olhos. Essa é uma música difícil? Sim, Helena concordou. Mas eu vivi cada palavra dela. As primeiras notas começaram a tocar, seu fraseado delicado agitando velhas memórias. Helena fechou os olhos, respirou fundo e abriu a boca. At Last. A primeira linha saiu um pouco rouca, suave, mas na segunda, sua voz ficou mais firme, mais rica, como se algo dentro dela tivesse acabado de ser destrancado. Na sala de controle, Ricardo Mendes recostou-se na cadeira. Preparem os closes da reação da plateia, disse ele ao diretor com um sorrisinho. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. No palco, Helena começou a tirar o microfone do pedestal. Suas mãos não tremiam mais. Seu rosto não demonstrava mais medo. Aquela voz não era mais a voz de uma velha, mas de alguém que amou e perdeu, que sofreu e esperou, que recuou apenas para se reerguer. Aquela voz não era perfeita, mas cada nota era tão verdadeira que o ar na sala engrossou. My lonely days are over. Uma fileira de espectadores ficou com os olhos marejados. Um homem mais velho apertou com mais força a mão da esposa. Uma menina de 10 anos olhava para ela com os olhos arregalados. Nos bastidores, Zélia sussurrou. Ela não está só cantando. Ela está revivendo a vida inteira dela. Helena se aproximou da beira do palco. Abriu os braços como se abraçasse alguém invisível. Talvez Ricardo, talvez seu eu de 20 anos. A linha final voou. You are mine at last. 3 segundos. 5. Nenhum som. Então, uma mulher se levantou e aplaudiu. Depois outra. E de repente, todo o auditório explodiu. Um trovão de aplausos, assobios, gritos, como uma onda quebrando no palco. Na mesa dos jurados, a artista da Broadway enxugava as lágrimas. O cantor pop aplaudia de pé, sem parar. O lendário produtor apenas balançava a cabeça, atordoado. Inacreditável, ele murmurou. Helena ficou parada, a luz brilhando em seu rosto. Ela não sorriu, não chorou. Olhou para a multidão com um olhar calmo e pacífico, como se soubesse que, pelo menos uma vez, tinha feito algo certo. Um lenço de papel foi gentilmente colocado em sua mão pelo apresentador, que agora se aproximava dela. Dona Helena, disse ele, a voz tremendo de emoção. Acho que todos nós compartilhamos o mesmo pensamento agora. Obrigado por nos lembrar o que é música de verdade. Na manhã seguinte, num quarto de hotel com vista para a Avenida Paulista, Helena sentou-se em silêncio ao lado de uma xícara de chá de camomila. A luz suave do sol da primavera caía sobre sua camisola simples. Lia estava aninhada no sofá, os olhos grudados no celular, atualizando sem parar as últimas reações. Mãe, ela gritou, o vídeo da sua apresentação tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. As pessoas estão te chamando de vovó do Brasil e a voz da alma. Até uma revista famosa escreveu um artigo sobre você. Helena simplesmente sorriu. Ela não se importava com as visualizações ou os apelidos que as pessoas lhe davam. O que a emocionava eram os comentários dos jovens, dos idosos e daqueles que uma vez desistiram de seus sonhos por causa da idade, da crítica ou do medo. Tenho 60 anos e acabei de me inscrever na minha primeira aula de canto graças a você. Chorei te ouvindo. Você me lembrou da minha mãe. Sua voz é o som curativo que eu não sabia que precisava. Houve uma batida na porta. 3 toques. Lia abriu e se virou com uma expressão de surpresa. Mãe, tem alguém aqui para te ver. É o Ricardo Mendes. Helena ajeitou a gola e se levantou. O produtor de televisão entrou, segurando um buquê de tulipas e um envelope. O sorriso ainda era profissional, mas desta vez, seus olhos haviam mudado. Dona Helena, ele começou, um pouco sem jeito. Estou aqui para agradecer e pedir desculpas. Ela esperou em silêncio que ele continuasse. Ontem, pensamos que teríamos um momento tocante que aumentaria a audiência. Mas a senhora nos silenciou no sentido mais verdadeiro. A transmissão de ontem à noite teve a maior audiência da temporada. Ele entregou o envelope. 3 gravadoras nos ligaram esta manhã. Querem se encontrar com a senhora. Não só pela sua voz, mas porque você tem uma história e algo muito real. Algo que não dá para roteirizar. Helena aceitou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Sabe, ela disse, ser subestimada é um presente às vezes. Te dá o elemento surpresa. Ricardo assentiu levemente. Eu entendo agora. Naquela tarde, antes de deixar São Paulo, Helena recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A tela dizia, aqui é James Antunes, tenho 92 anos, moro na Flórida. Eu vi você na televisão ontem à noite. Eu estava errado, tão errado.
Não pode ser desfeito. Você sempre foi uma verdadeira artista. Me desculpe. Helena leu as palavras uma vez, depois outra e uma terceira. Então, pousou o celular e fechou os olhos. Depois de 50 anos, uma porta trancada por muito tempo finalmente se abriu. Não com raiva, mas com perdão. No voo de volta para Ouro Preto, ela olhou para o céu azul, cantarolando baixinho. At last, my love has come along. E pela primeira vez em meio século, Helena Guimarães não tinha mais medo dos holofotes. Ela havia entrado na luz, não para ser elogiada, mas simplesmente para ser vista como ela mesma. E assim, a história de Helena Guimarães chega ao fim. Uma jornada de redescoberta de si mesma após 50 anos de silêncio. Se esta história tocou você, por favor, curta e se inscreva para nos ajudar a continuar compartilhando mais histórias profundas, cheias de esperança e humanidade como esta. Nos vemos na próxima jornada.